E eu já dou aqui o meu boa tarde, né, para nossa mesa. Mauro César Pereira está com a gente, Velho Vamp, Fábio Piperno, Marcos André, hein? Mais um jogo marcado por arbitragem. Quero saber sua opinião, quero saber a do Piperno, a do Mauro César Pereira, porque, para mim, esse lance que a gente vai colocar aqui agora na tela, do pênalti do Luciano, que já é conhecido como um jogador que cava falta, né? Porque tem isso, se eu sei que o Luciano cava, não tem como o tal do Rodrigo aí de Lima não saber. Olha aí, gente, olha aí. Quando eu estava na Europa recentemente, juro, o juiz europeu, ele ri da cara do Luciano, se ele pede um pênalti no lance desse. Aí vai o árbitro. Gente, olha isso. Olha isso. Não dá para levar a sério a arbitragem do futebol brasileiro. Isso é minha opinião. Por mais que vocês digam que vocês acharam pênalti, por mais que vocês digam, não, teve o toque, para mim é ridículo marcar um pênalti como esse. Porque numa imagem em câmera lenta, realmente mostra que tem o toque. Mas futebol é contato, gente. Futebol é contato. Isso nunca é pênalti. Eu fiquei vendo esse lance várias vezes, porque eu queria saber se pelo contato eu iria achar pênalti. E não tem, gente, nem pelada. Isso aí é o pênalti. É um lance de disputa de bola. É um lance... o Porcari usou, né, a explicação dele, que é o seguinte: o Luciano, tá? O Luciano, que reclama sempre de arbitragem e costuma forçar faltas cavadas, diz o Porcari, que é um comentarista de arbitragem que sempre manda pra gente a opinião dele, ele vai dominar uma bola em disputa com o Camilo. Aí ele diz, assim, um contato das pernas que não atinge o atacante de maneira infracional, diz o Porcari. Por cima, há sim ali uma mão nas costas, mas que não tem força para empurrar. Ao sentir o contato físico, o Luciano se joga e o árbitro cai. Ou seja, gente, para mim, é mais um lance errado, de erro de arbitragem que decide um jogo no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro. E o que eu quero deixar claro, o São Paulo é beneficiado. Não, a arbitragem é ruim. Vamos lembrar, um dos lances mais escandalosos desse ano foi o pênalti marcado contra o São Paulo, no Vitor Roque, na semifinal do Campeonato Paulista, gente. Que foi um pênalti ridículo. Então, eu não acho que a arbitragem quer beneficiar alguém, quer beneficiar clube. Mas, gente, é muito ruim. Os árbitros brasileiros são muito ruins, velho Vamp. Não é possível que, na sua época, se você marcasse um cara assim dentro da área, o Godoy, por exemplo, o José Roberto Wright, ou então até antigamente, o Arnaldo César Coelho, fossem marcar pênalti nisso aí, Vamp. Ele se joga. Ele já tá vendo que ele tá perdendo o domínio da bola. Olha só, olha como ele se joga. Olha isso. Ele já tá caindo. Para mim, mais um lance bizarro da arbitragem. E depois eu ainda vou mostrar um lance que o Grêmio tá pedindo pênalti, que para mim é muito mais pênalti que esse aí. Se ele marcou esse pênalti, ele teria a obrigação de marcar o pênalti que o Grêmio tá pedindo. O Grêmio até postou o lance. Pilhado, eu nunca marcaria um pênalti como esse. Quando eu vi, porque eu estava assistindo ao jogo, né? Porque a Lívia, minha esposa, é gremista doente, eu falei, não é possível. O VAR vai chamar. Aí o VAR chama por causa de um braço do Arboleda, né? Que eu também não achei falta, não achei. Mas se eu sou o árbitro e vejo novamente um lance como esse, eu falaria, não, eu tô de sacanagem que eu consegui dar pênalti com isso. E mesmo assim, ele não voltou atrás e deu o pênalti, velho Vamp. Eu não achei nada. Você achou pênalti, velho Vamp? Vou querer saber também a opinião do Fábio Piperno e do Mauro César Pereira, Vamp. Boa tarde, Tico, Mauro, Fábio, boa tarde a todos, né? Eu acho que houve também mais uma briga, né? O pessoal do Grêmio reclamando muito, que parece que o Arboleda faz a falta no Gêmeos. Alguém ali, antes desse lance, a bola sai, depois volta e tem a origem do pênalti. Eu achei que esse lance é bem duvidoso, mas no primeiro lance, quando tem a falta ou é o corner, eu achei que foi falta sim em cima do jogador do Grêmio.
Em relação ao pênalti, é um pênalti interpretativo, né? Mas o lance antes, para mim, é falta. O VAR deveria ter chamado para mostrar a origem do lance do outro. Que o jogo continua, podia parar, porque houve uma falta dentro da área do atleta do São Paulo em cima do Gemerson do Grêmio, sim. Bom, vamos lá. O Vamp está falando desse lance, né? Que foi pelo qual o VAR chamou. Já tem até o áudio do VAR, né, Kaiquinho? Eu não sei se a gente já tem o áudio do VAR. Que foi o braço do Arboleda. Eu não achei nem pênalti, nem falta do Arboleda. Só que aí eu concordo com o Vamp, né, Mauro César Pereira? Se aí foi pênalti, foi falta do Arboleda. Aí que tá. Se considera esse contato aí, de disputa por espaço, disputa pela bola, como pênalti, então tem que considerar a falta do Arboleda também. Que eu vou pedir pro Kaique colocar na tela, né? Foi o motivo pelo qual o VAR chamou o árbitro, que o Arboleda, ele sobe com o braço aberto, né, Kaique? Até se você puder já mudar, já colocar o lance do Arboleda, né? Ele sobe com o braço aberto e o VAR chama. O VAR chama o árbitro, o VAR chama o Rodrigo de Lima por causa desse lance. Aí, ó, esse lance aí, ó. Eu acho disputa por espaço também não marcaria. Mas se aquilo é pênalti, isso é falta. É isso que eu digo. Eu não marcaria nenhum dos dois. Porque eu prefiro ver o jogo corrido. Se fosse uma agressão, ele jogando o braço para trás, tudo bem. Mas eu não marcaria nem falta aí, nem o pênalti. Agora, o Vampeta marcaria essa falta. Mauro César Pereira, né? A gente está falando desse lance que foi o que originou, né, a falta, que foi o lance que originou aí nesse pênalti. Eu não marcaria nada. Agora, eu achei o Grêmio prejudicado pela arbitragem, Mauro César Pereira. Eu também não marcaria nada, acho que não foi pênalti nem foi falta, mas a gente não pode resumir o jogo a um lance, né? A gente está falando só de um lance. O Grêmio chutou 3 bolas no gol o jogo inteiro. A do gol, um erro do Pablo Maia, um contra-ataque e uma falha do Rafael, bola defensável, né? Ele aceitou. Uma outra já na parte final do segundo tempo e o último lance, que é uma bola jogada na área do desespero, que vira uma finalização facilmente defendida pelo goleiro do São Paulo. O Grêmio não jogou nada, né, gente? Vamos ficar só discutindo a arbitragem? Não jogou nada, mereceu perder, perdeu com o erro da arbitragem sim, mas mereceu perder, está na zona de rebaixamento, né? Quando contrataram o Mano Menezes, acharam que estava resolvido o problema, que o problema era o técnico argentino lá do Vélez e tal. Não é só isso. O time do Grêmio é um time mal montado, um elenco confuso, com problemas, com carências. O Mano ontem não pôde estar presente por conta de uma tragédia que aconteceu em sua família. Aliás, fica aqui até um abraço, a solidariedade a ele. Uma coisa horrível que aconteceu, um acidente trágico, com a morte de pessoas, criança, adolescente, negócio assim, devastador, né? Mas o fato é que o Grêmio tem problemas. O time do Grêmio chutou 3 bolas no gol, o jogo inteiro. Então merece perder mesmo. São Paulo finalizou 20 vezes, o Grêmio 3 vezes. Gente, isso é postura de time pequeno. O Grêmio, quando vê o Morumbi, ele tem que, em algum momento, ameaçar o São Paulo, criar alguma situação. E não foi o que a gente viu, não. Foi um jogo muito ruim do Grêmio. Muito ruim. Perdeu com o erro de arbitragem, concordo, mas o futebol do Grêmio muito abaixo. Acho que o torcedor tricolor deveria estar bem, o tricolor gaúcho, preocupado com o desempenho dessa equipe. Ficar só reclamando de arbitragem, como eu vi depois o Marlon falando depois do jogo, fomos roubados, não sei o quê, bababá. Gente, estão jogando nada, o time está muito mal, e não melhorou não. Trocou de técnico, mas está na mesma situação, na zona de rebaixamento nesse momento. Ó, eu até concordo com o Mauro, né? Isso é verdade, o Grêmio não está jogando nada há muito tempo e não jogou nada. Mas é o lance que decidiu o jogo. Porque por mais que o São Paulo tenha atacado tanto, tenha chutado 20 bolas, o São Paulo não conseguiu ser eficiente. E aí, claro, o Grêmio, né, foi massacrado, o Grêmio não jogou bem, mas sairia desse jogo, Fábio Piperno, com 1 ponto. É o que eu falo. Eu entendo o que o Mauro diz, né, que ele fala, o Grêmio tá falando muito da arbitragem, mas tem que ver também a atuação patética do time. Falar só da arbitragem. Concordo. O meu ponto não é esse. O meu ponto é que não dá para te falar só de arbitragem. A gente está aqui, 16 minutos de programa falando de arbitragem. O jogo teve o jogo também. A arbitragem errou contra o Grêmio, errou. O Grêmio tem razão de reclamar? Tem. Mas não é só isso. Não é só isso. A gente não pode resumir um jogo de futebol à arbitragem. Já foi falado, acho que não sei o que o Piperno pensa, mas assim, acho que todo mundo que concordou, você, eu, o Vampeta, de que não houve o pênalti, certo? Ok. Mas e o jogo?
Teve um jogo, 90 minutos. E nesse jogo o Grêmio jogou muito mal. E isso também tem que ser falado. É só isso. É só isso. Acho que não dá para resumir a arbitragem. A gente só falar da arbitragem. Senão a gente vai virar central do apito. Eu concordo, mas o que eu acho... Pelo amor de Deus. Senão a gente vai virar central do apito. Pelo amor de Deus, isso não. Falando só de arbitragem. Não, e o que eu acho que a gente tem que mostrar é que toda rodada tem um lance decisivo e que tira ponto de clubes vindo de arbitragem. E com o uso do VAR. Por quê? Porque esse lance, o Piperno, e a gente vai falar do jogo também, como a gente vai falar do Flamengo e Botafogo, vamos falar do Corinthians e Santos, vamos falar do dinizismo, né? Que já está tomando a torcida do Vasco inspirada com o Fernando Diniz, 3-0 no Fortaleza, o Diniz fazendo vídeo, né, com o V de vitória, eufórico com o Fernando Diniz. Mas esse lance, Piperno, o que me preocupa muito é ver que árbitro não sabe regra de futebol, gente. Pô, se você vê no VAR esse lance que a gente mostrou, de perto, mal tem contato. O Luciano cai como se ele levasse uma solada, uma voadora nas costas. Mal teve o contato. O árbitro vai no VAR. Ele poderia, porque ele foi no VAR para ver o braço do Arboleda. Mas já que ele foi, ele poderia ver o lance e falar, gente, eu não achei falta da Arboleda, não. Mas isso aí não é pênalti. E o que me preocupa é ele ir no VAR, Fábio Piperno, e continuar a decisão dele. Porque não dá. Quem entende minimamente de futebol nunca marcaria um pênalti no lance desse. E tem o outro lance que a gente vai mostrar aqui já do Grêmio, que eu mandei pro Kaique. Eu acho que a gente até já pode mostrar aqui, Kaique, que é muito mais pênalti do que esse. Se é para marcar esse pênalti aí, tem um lance que o Grêmio tá reclamando, que eu mandei hoje de manhã, né, pro Kaique, não sei se ele tem aí, eu já vou mandar de novo, que se esse pênalti foi marcado, não tem como não marcar esse pênalti, que o Grêmio até postou, né, que, esse lance aí, porra, olha a chegada, olha o braço no rosto. Isso pode ser visto como disputa de jogo? Pode. Mas se ele marcou um pênalti como aquele, não achando disputa de jogo, e não marca esse, tem alguma coisa errada com o critério de arbitragem, gente. Então, o Grêmio tem por que reclamar, Fábio Piperno. Bom, boa tarde à nossa audiência. A arbitragem no Brasil, a gente reclama e discute desde que o Charles Miller chegou aqui, né? Jamais, em momento algum, a arbitragem brasileira foi boa. É que agora, com o VAR, com a tecnologia, tudo fica muito mais escancarado, né? Eu me lembro, e o Vampeta jogava, acho que estava lá, no dia, por exemplo, do Castrilli, famoso Corinthians e Portuguesa. Minha nossa. Então, assim, uma vez o Armando Marques, ele errou a conta de 1-5 na decisão por pênalti, Santos e Portuguesa. Isso mudou, foi uma decisão de título paulista. Aliás, o Armando Marques uma vez viu um gol de cabeça do Leivinha virar um gol com a mão numa final de campeonato, num jogo que decidiu um campeonato contra o São Paulo. Então, a arbitragem aqui sempre aconteceu isso. E a única coisa que me diverte em relação à arbitragem brasileira é o pós-erro, né? São as críticas de quem se sente prejudicado, porque todo mundo saca aí um monte de argumentos, porque o árbitro não presta, porque o árbitro não sei o quê, veste camisa não sei quem, o VAR não vale nada e tal. Na semana seguinte, o erro beneficia o time dele e todo mundo quieto. Eu não me lembro de ter visto, nessas últimas, quase 20 horas, alguém de São Paulo se manifestar. Aquela mesma turma que reclamou do clamoroso e escandaloso erro na marcação do pênalti, que não foi, claro, sobre o Vitor Roque. Da mesma forma que eu também não vi a turma de São Paulo falando nada no dia do pênalti lá contra o Sport. Agora, é claro que não foi. E eu só nem quero me alongar muito em relação a isso, mas só para fazer uma distinção, que toda vez também que tem um erro de arbitragem, a gente fala, porque a arbitragem não vale nada, esse VAR no Brasil, a porcaria não presta. A turma do VAR também é demais. Já critiquei muito, até porque tem um bando de aspone lá que nunca chutou uma bola e não tem, por exemplo, a malandragem, a malícia no jogo. Mas
certamente em uns 70%, 80% dos erros que a gente atribui ao VAR, na verdade o equívoco é do árbitro. Então, se o juiz vai lá, ele tem acesso à imagem. Primeiro que se ele não deu, se fosse só o lance do suposto pênalti, é problema do árbitro, aí não é uma questão do VAR ter o poder de ser invasivo. O árbitro é um lance interpretativo, está na frente do árbitro e o árbitro interpretou que não houve nada. Não é um lance confuso na área, que a bola bate no braço de alguém e às vezes o árbitro não vê. A obrigação do VAR está muito aí. Mas num lance como esse, é assim, o erro é 1000% do árbitro, porque ele interpretou errado. Podem ver a imagem, ele está de frente para o lance. Mais um pouquinho, ele até entrava na disputa de bola também. Ele está de frente para o lance. E depois ele foi lá na casinha para ver o toque do Arboleda. Imagino que em algum momento ele tivesse tido também a chance de ver isso de novo. Mas assim, ele interpretou errado, como aquele dia da bola do Fortaleza contra o Sport que pingou dentro, o cara vai lá e ainda não... mesmo tendo uma segunda chance, ele conseguiu enxergar o que não aconteceu. Então aí não é problema do VAR, é problema de juiz ruim. Sobre o jogo, primeiro tempo, São Paulo finalizou 14 e o Grêmio 1, que foi o lance do gol do Pablo Maia. Então, foi um Grêmio, lamento ter que dizer isso, mas, de novo, jogando como time pequeno. Como, aliás, já aconteceu muito ano passado. Ano passado teve um jogo contra o Palmeiras aqui, que o Palmeiras finalizou 34 vezes e foi só 1-0 o jogo. O Grêmio mal assustava e tal. E toda hora levando pressão e não reagia. O time do ano passado estava muito mal e o desse ano mantém o mesmo péssimo padrão. Jogando desse jeito, o Grêmio não vai a lugar nenhum. Não, eu até entendo, ô Piperno, quando você diz interpretou errado. Ele não interpretou errado, ele é ruim. Então. Ele não interpretou errado. Porque não é só um lance interpretativo, ele é ruim. Então. O árbitro é ruim. Ué. Então, fica muito nesse negócio de tentar defender árbitro. Mas não estou defendendo. Para. Não é pênalti, não é pênalti. Eu não estou defendendo nada. Se não é pênalti, não é pênalti. Eu não estou defendendo ninguém. O juiz ruim, ele interpreta mal. Ele interpretou mal porque ele é ruim. Eu só estou dizendo que o erro é 1000% do árbitro. Ele errou. Então, num lance como esse, não se trata, por exemplo, de dividir a culpa com o cara que está lá na cabine do VAR. O árbitro viu errado, interpretou mal porque ele não sabe regra direito, foi lá na casinha e continuou errando. Quer dizer, então, é erro 1000%. Tipo assim, olha, esse erro é teu e sabe, leva que o filho é teu. Não tem nada a ver com o cara do VAR. Porque os árbitros são muito ruins, cara. São muito ruins. Eu vou lembrar aqui alguns lances que eu lembro escandalosos desse Campeonato Brasileiro. Teve o gol do Fortaleza contra o Sport, que a bola entra. Falei aqui. Tá nitidamente dentro do gol. Não marcam o gol. Teve o lance do pênalti pro Palmeiras contra o Sport, que foi vergonhoso. Teve o lance do pênalti pro São Paulo contra o Sport na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vergonhoso. São vários erros que você fala assim, e aí? Porque agora o assunto é esse, né? Ah, quem vai ser o novo presidente da CBF? Um bando de gente que ninguém conhece. Ah, quem vai ser o novo presidente da CBF? Ninguém conhece, ninguém. O futebol não tem ideia de quem sejam essas pessoas que estão brigando agora para comandar o futebol brasileiro. Tem médico, aí já tem cartola, e aí? Mas o que vai mudar? Porque não vai mudar nada. Não vai mudar nada. É erro toda rodada. É clube prejudicado toda rodada. E aí, sabe o que acontece? Sempre vai ter um time que pode ser beneficiado. O saldo de benefícios com a arbitragem pode ser maior, e às vezes isso vai decidir um título, isso vai decidir um rebaixamento. E é isso que eu tô falando. Que eu entendo quando o Mauro fala, pô, vamos falar do jogo, a gente vai falar de jogo. Só que a arbitragem, ela está se tornando protagonista. E a gente tem que mostrar que ela está se tornando protagonista, porque, cara, é um bando de cara ruim acabando com um bando de trabalho. Eu concordo, o Grêmio não está jogando nada. Agora, por isso mesmo, por não estar jogando nada, que um ponto para esse Grêmio é sagrado.
Porque pela bolinha que o Grêmio está jogando, pode ser que ele dispute para não cair. Até o final do Campeonato Brasileiro. E muitas vezes 1 ponto, 2, 3 pontos, salvam um time de um rebaixamento, Vamp. Então, é isso que eu falo. Esses árbitros ruins, eles podem causar rebaixamento de clube. Eles podem dar título para um clube que não mereceria se fosse só na bola. Eles podem colocar um time que não mereceria na Libertadores ou tirar da Libertadores. Porque é muito lance bizarro, Marcos André. E aí, quando o Piperno fala interpretar, aí eu discordo. Porque não é interpretar, é não saber regra. Um árbitro que marca isso é não saber regra. E outra, Vamp, esse outro lance no Grêmio, né? Essa cotovelada, essa abraçada que o Grêmio pede dentro da área, aí eu vou até pedir pro Kaique colocar na tela, de novo, que é outro lance que não está sendo tão falado, mas que o Grêmio postou nas suas redes sociais. Nesse lance que a gente mostrou e que a gente vai colocar aqui de novo, Vamp, eu queria saber de você. Você achou pênalti ou não? Lance de disputa de bola. E outra, seria mais viável marcar o pênalti nesse lance que a gente colocou depois, que foi inclusive postado pelo Grêmio, do que no pênalti marcado para o São Paulo. A gente vai conseguir colocar, Caiquinho? Se você conseguir colocar para o Vamp falar, aí, ó, esse aí. Esse, você acha pênalti ou não, né? Porque ele deixa realmente, ele dá um empurrão com o braço no final, no rosto do jogador do Grêmio. E outra, seria mais pênalti esse lance do que no lance que foi marcado para o São Paulo, Vamp? Esse lance aí é muito mais forte do que o outro, né? Se for ali dentro da área, porque aqui eu não tô vendo. Pareceu fora da área. Bem fora da área, né? Fora da área. Muito fora da área, pô. Fora da área. Bem fora da área. Lá na lateral. Não sei porque o Grêmio tá alegando isso aí, pênalti. Não foi pênalti, foi bem fora da área, pô. Uma falta. Podia marcar uma falta, mas pênalti não. A bola é falta, mas não é dentro da área. Para alegar que isso foi muito mais pênalti. Que isso, gente? Tá dentro... Ah, não, Pô, tá louco? A bola tá bem longe, pô. Perto da bandeirinha de não, eu tava confundindo a linha da lateral com a linha da área. É verdade. Eu acho que o Grêmio, nesse lance, ele tava pedindo a expulsão do jogador do São Paulo. Por agressão. A gente tá discutindo aqui sobre o lance de falta, se foi pênalti ou não. Esse lance aí foi uma falta de jogo, mas muito longe da área. E mereceria expulsão, Vamp? Não, expulsão não, mas eu daria essa falta aí fora da área. E se fosse dentro da área, era pênalti. Mas como foi fora da área, porque, a gente tá discutindo se esse lance foi pênalti. E aí agora a do Arboleda, esse lance aí o Grêmio também reclama, então provavelmente pedindo a expulsão, tá? Provavelmente aí pedindo a expulsão do jogador do São Paulo. Agora, é muita decisão aí de arbitragem que acaba pecando muito, acaba destruindo para mim o futebol, por isso que volta e meia eu chamo atenção, volta e meia eu destaco a arbitragem. Inclusive, nesse momento, a gente está liderando a audiência nas TVs de notícia, hein? TV de notícia, a gente está liderando a audiência, hein? Só para deixar claro, mais uma vez o Canelada aí, liderando a audiência, agradecendo sua audiência aqui com a gente todo domingo. O Grêmio postou essa nota aí, O Kaique botou uma nota do Grêmio e o Grêmio diz o seguinte nas suas redes sociais. Grêmio contra o Flamengo. Pênalti claro pro Grêmio não marcado. Grenal. Pênalti claro pro Grêmio não marcado. Vitória e Grêmio. Agressão para expulsão em Vilha Sante. Nem chamado pelo VAR. Grêmio e Santos. Falta violenta em Dodge para expulsão. Lance não revisado. Grêmio e Santos. Pênalti pro Grêmio não marcado. São Paulo e Grêmio, foi isso aí, tá? É uma cotovelada que eles pediram a expulsão, então erro meu. Peço até desculpa aqui pelo erro. Cotovelada em Dodge para expulsão. Lance nem revisado. E São Paulo e Grêmio, falta em Gemerson, antes do lance de pênalti, não marcado. 7 lances capitais em apenas 34 dias no Brasileirão. Até quando? Bom, Mauro, aí vai para esse lado que você tanto critica, né? Porque o Grêmio, em vez também de fazer uma autoanálise e dizer, não tá jogando nada, o Grêmio precisa melhorar,
o Grêmio já começa a listar erros de arbitragem para justificar as coisas. Mas eles têm razão em algumas delas ou não, Mauro? A maior preocupação tem que ser jogar futebol. Eu acho que não adianta ficar falando só disso. Eu acho que tem razão em reclamar o lance do pênalti, que para mim também não houve. Mas se ficar só nisso, não vai adiantar nada, porque vai ficar discutindo só a arbitragem e o Grêmio não está jogando bem, o Grêmio tem problemas, o time está mal, mudou de técnico, não surtiu muito efeito. E isso é preocupante. Está na zona do rebaixamento. O Grêmio, nesse momento, está na zona do rebaixamento, né? É mais um erro de arbitragem, né, nesse campeonato. Agora, é aquilo. O São Paulo jogou melhor? Jogou muito melhor que o Grêmio. O São Paulo mereceu a vitória? Mereceu. Mas não mereceria vencer com esse pênalti, na minha opinião.